Guerreiros em Debate. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio GDG. Agora são 21 horas 7 minutos. Começando um programa com um pequeno atraso, mas estamos ao vivo. Mais um Guerreiros em Debate para você, torcedor do Cruzeiro. Hoje, infelizmente, nosso último Guerreiros em Debate. Nós vamos sair para uma mini-férias, né? Porque merecemos também. Voltamos junto com o Cruzeiro, segunda-feira, dia 4 de janeiro do ano que vem. Hoje o programa será um pouquinho diferente, nós vamos explicar ao longo do programa. A Carol, a nossa comentarista, vai apresentar o ano do Cruzeiro, vai comentar o Cruzeiro em 2015 por 3 fases diferentes. Nós vamos rodar também entre os comentaristas sobre o que eles acham do Cruzeiro e tudo mais. Porém, a gente explica ao longo do programa. Para participar é muito fácil, você que já é um ouvinte assíduo da Rádio Guerreiro dos Gramados sabe participar pelo Twitter, hashtag Rádio GDG, ou então em nossa página no Facebook e no Google+. Acesse também a nossa página oficial, guerreirodosgramados.com.br. Este programa é um oferecimento da loja.guerreirosgramados.com.br. Lá você encontra diversos produtos do Cruzeiro, personalizados do Guerreiro dos Gramados, camisa do Tri, do Tetra Campeonato Brasileiro, dentre outros produtos. Meu nome é Paulo Pianetti. Hoje, novamente, eu sou o âncora deste programa. O nosso querido João Castro resolveu mesmo tirar umas férias do GDG, mas estamos aí para supri-lo na ausência. Vamos começar esse programa que hoje vai ser muito bacana mesmo. Primeiro apresentar os nossos comentaristas, né? Hoje nós temos na mesa mais de 2 comentaristas, hoje são 3. A Carol Dutra, o Vander Araújo e o Luciano Batista. Boa noite para vocês. Nós vamos começar primeiro com a Carol, porque a Carol ela vai passar o ano do Cruzeiro. Como é que nós vamos fazer, ouvinte? Nós vamos pegar o ano do Cruzeiro, dividir em 3 partes. Mineiro, Libertadores, a fase negra do Vanderlei Luxemburgo e a fase Mano Menezes, Bruno Vicentim. Ela vai comentar tudo com a gente, vai passar o ano, a análise dela do ano do Cruzeiro. Então eu agora passo a palavra para a Carol. Boa noite, Carol. Discorra sobre o Cruzeiro, repercuta tudo o que você tem para falar sobre o nosso Cruzeiro Esporte Clube, o time do povo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciano, Vander, Sidney. Boa noite, Nazul, que está ligada com a gente. Convido vocês para poder comentar essa retrospectiva pelo Twitter, acessando a hashtag RádioGDG, e também pelo Facebook, pela página do Guerreiros em Debate. Bom, se eu for definir a temporada de 2015 do Cruzeiro em uma expressão, eu diria ano de transição. Depois de um histórico bicampeonato brasileiro, batendo recordes atrás de recordes, a Raposa começou com um ano com um pouco de desconfiança. Primeiro porque um dos símbolos da ascensão celeste de 13 e 14, o Alexandre Matos, saiu da equipe, foi para o Palmeiras. E segundo, porque peças fundamentais saíram do time. Um exemplo é o Everton Ribeiro, que foi para o mundo árabe, Goulart foi para a China, Lucas Silva para o Real, o Egídio foi na época, antes dele ir para o Palmeiras, ele foi para o Dnipro, o Newton foi para o Inter, e o Marcelo Moreno teve aquela injustiça, ele voltou para o Grêmio, e depois que tinha os direitos sobre o jogador, e depois ele foi para a China. Também saiu o Elber, Dagoberto, o Gilson, Marlone, Borges, por empréstimo ou por definitivo. E aí, qual foi a situação do Cruzeiro? Como repor à altura essas perdas e ainda assim brigar por algo grande em 2015? Essa era uma tarefa árdua. A diretoria não sabia o que fazia, o presidente Gilvan Tavares, ele não sabia o que fazia para contratar um diretor de futebol. E ele então decidiu utilizar diretores que já estavam no Cruzeiro para fazer a função do Alexandre Matos. Ele
subiu o Valdir Barbosa e o Beneci Queiroz, que não deram conta do recado e bagunçou mais ainda o clima da Toca da Raposa, que foi totalmente refletido em campo. Vários jogadores foram contratados para a temporada, muito jogador. Alguns deles foram longe de ter o potencial daqueles que saíram. Chegaram Fabiano e Grolli da Chape, Paulo André e o Seymour, que estavam sem clube, Mena e Damião do Santos, Pará do Bahia, Williams do Inter, Xavier da Portuguesa, Rascaeta do Defensor, o Dourado, que havia jogado a Série A pelo Palmeiras, Joel do Coxa, Riascos do Mexicano Morelia, e ainda na primeira metade do ano chegou o Fabrício do Inter, após ter desentendido com a torcida do Inter, aquela confusão que ele teve com os colorados. O Charles foi reentregado ao elenco, abre aspas, falando que ia prometer grande atuação no ano de 2015, e o Marcos Vinícius foi comprado definitivo do Náutico. Bom, no Campeonato Mineiro, o time já mostrava que iria passar dificuldades no decorrer do ano. Em muitas vitórias conquistadas, o Cruzeiro não convencia. Dos 6 jogos que o Cruzeiro disputou em casa no Campeonato Mineiro, venceu apenas um contra o Boa Esporte. Ele empatou contra o Caldense, contra o Atlético Mineiro e Marmoré, perdeu do Tombense e pelo Atlético Mineiro para a semifinal. Chegou na Libertadores, a equipe não se mostrou também diferente. Na fase de grupos, ele empatou com o fraco Huracan em casa em 0-0 e perdeu na Argentina por 3-1. Venceu lá tranquilamente o Mineiros no Mineirão, mas na Venezuela, mesmo tendo vencido, levou sufoco. Contra o Universitário do Sucre, ele empatou fora e ganhou dentro. Nas oitavas, o Cruzeiro enfrentou o São Paulo e após uma partida irreconhecível no jogo de ida lá no Morumbi, o Cruzeiro agradeceu a Deus e ao Fábio por ter perdido apenas de 1-0. Foi um sofrimento danado, gente. Foi uma superação. Todo mundo achou que o Cruzeiro, depois daquela disputa de pênaltis, ia seguir na Libertadores tranquila. Mas não foi isso que aconteceu, não. A classificação frente ao São Paulo deu uma injeção de ânimo no elenco, que mesmo sendo inferior ao do ano passado, ainda tinha esperança em conquistar a América. Além disso, a gente tem aquela história de tabu, aquela história chata contra o São Paulo. Mas aí o adversário seguinte foi o River, que hoje é o vice-campeão do mundo. Era o atual campeão da Sul-Americana da época e havia passado pelo temido Boca Juniors naquela partida sofrida, dramática. A primeira partida das quartas no Monumental, lá em Buenos Aires, o Cruzeiro fez um seguro jogo. Ele conseguiu bater os donos da casa com um gol de Marquinhos já na final. Mas aí, os jogadores simplesmente não entraram em campo no duelo da volta. Cheguei a brincar com o Arrascaeta nesse jogo, ele estava vendo o jogo no melhor posicionamento ali do Mineirão, que ele viu dentro do campo. A gente foi dominado pelo River e perdemos por 3-0 e saímos da Libertadores. E esse vexame fez com que o técnico bicampeão brasileiro, Marcelo Oliveira, fosse demitido. A diretoria se apressou, anunciou logo o Vanderlei Luxemburgo, que para muita gente era o ápice do brasileiro. Bom, ele chegou e logo de cara conseguiu a primeira vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. E pela quinta rodada o Cruzeiro recebeu o Flamengo e venceu. Na rodada seguinte foi ao Horto e pela primeira vez o Novo Dependência bateu o Atlético. Inclusive, o Xavier se destacou muito nessa partida. Todos acharam também que ele ia se destacar ao decorrer do ano. Outra vitória veio no jogo seguinte contra o Vasco, em São Januário. Quando muitos achavam que o time estava se acertando, veio então mais uma decepção. 3 derrotas consecutivas, que acabou esfriando a cabeça da torcida com o novo técnico. 9 jogadores chegaram, como atacantes Vinícius Araújo e Marinho, e os volantes William Correia e Ariel Cabral. Mas ninguém conseguiu evitar a eliminação do Cruzeiro na Copa do Brasil. 2 derrotas para o Palmeiras nas oitavas. Bom, a gente para por aqui nessa fase e eu vou passando a palavra para o Paulo. Muito obrigado, Carol. Bem pertinente a sua repercussão do primeiro semestre, né, das 2 competições que o Cruzeiro disputou antes do Brasileiro. Antes da gente continuar e passar a palavra para o Luciano e para o Vander, que vão comentar
todo esse processo de reformulação do Cruzeiro, um ano que poderia ser muito pior do que foi, nós vamos lembrar o ouvinte que existem 3 perguntas hoje no nosso Twitter. Nós colocamos 3 perguntas e gostaríamos que você participasse, interagisse respondendo. A primeira pergunta é: quem foi o melhor jogador do Cruzeiro na temporada? Arrascaeta? William? Fábio? Não sei. Depois, a segunda pergunta: quais foram os pontos mais positivos e mais negativos na temporada celeste? Pessoal aqui que interagiu e comentou, eles estão colocando ponto negativo pra valer. Bom, vamos seguir com a participação do ouvinte. O Guilherme Majeski, @GuiMajeski, desculpa, Guilherme, se eu não pronunciei seu nome certo. Ele responde: negativo, desorganização e orgulho. Positivo, modernização e reajuste. Lembrando que o ouvinte participa com a hashtag rádio R maiúsculo, acento no A, GDG, tudo maiúsculo, o GDG. Bom, agora, enfim, vamos ouvir um pouco nossos comentaristas, Luciano e Wander. Primeiro, eu sei que o Luciano tá louco para falar sobre um assunto específico, né? Mas calma, Luciano, calma, segura aí que você vai falar daqui a pouquinho. Luciano, vou começar com você. Boa noite. Repercute o que você achou. Essa fala da Carol, tudo que ela analisou no primeiro semestre do Cruzeiro, Mineiro e Libertadores. Uma breve análise sua. Boa noite, Paulo, boa noite ao Wander, boa noite a Carol, boa noite a todos os ouvintes, ao Sidney, né? Muita gente para dar boa noite hoje, programa um pouco diferente, então vou procurar ser breve no meu comentário sobre as falas da Carol. Essa primeira fase do Cruzeiro aí que a gente separou, né, foi bem difícil, né? Bem difícil de engolir. Foi um começo de ano muito desorganizado e com pessoas incompetentes em lugares estratégicos do time. Então, como a gente fala, até uma vez que o Bruno Vicentim esteve com a gente na rádio, ele falou que primeiro, até comparando um time a uma casa, né? Primeiro a gente faz a fundação para depois chegar ao telhado e tudo mais. Não tem como a gente começar já do final, né? Então, o começo de ano do Cruzeiro refletiu o nosso meio e final de ano, né? Então foi um começo de ano bem desorganizado, assim embaixo tudo que a Carol falou, refletiu bem o nosso início de ano, foi bem complicado mesmo e, como eu falei, muita gente incompetente em lugares estratégicos e deu no que deu, o que a gente viu aí no decorrer do ano. Pois é, Luciano, esse primeiro semestre não foi fácil e o torcedor do Cruzeiro tá aí para manifestar o seu ódio, o seu repúdio ou o que aconteceu de bom nesse primeiro semestre, se é que alguma coisa de muito bom aconteceu. Lendo mais um tweet do nome Ednardo Cunha, @EAEdnardo. Sobre a nossa pergunta, pontos mais positivos e negativos da temporada, o Ednardo ele comenta: o ponto positivo foi a torcida, o ponto negativo foi o presidente Gilfa. Wander, boa noite. Vou passar a bola para você e também gostaria que você comentasse um pouco sobre o que a Carol falou nesse nosso primeiro bloco. Boa noite, equipe. Boa noite, Paulo. Boa noite, Carol. Boa noite, Luciano. Boa noite, Chile. Sinceridade, gostei muito da abordagem que a Carol fez. Foi muito sucinta, muito objetiva e mostra que realmente mulher entende de futebol e ela entende muito. Mas eu entendo que não entendo que a diretoria errou. A diretoria fez o que ela vinha fazendo nos 2 anos anteriores. Em 2013 a gente contratou muito, algumas peças deram certo, outras não. Em 2014 a gente repôs as peças que foram perdidas do ano anterior e esse ano, com a perda de substituição de peças foram muito ampla, ele contratou
de acordo com o que tinha disponível no mercado. Infelizmente, a gente não conseguiu acertar. Nós fizemos apostas em Damião, que não deu certo, que não teve competência para poder vestir a camisa do Cruzeiro. A gente fez aposta em Joel, que para mim não é jogador de Cruzeiro, dentre outros, Reaços, entre outros. Mas o mais importante nesse primeiro semestre foi ver que o Mineiro para a gente não serve de nada. Que aí, o Mineiro não é referência para campeonato importante nacional e internacional de forma alguma. O Mineiro tem que ser usado com preparação da base, apoio para nossa formação de jogadores na base e evitar de deixar o elenco profissional mostrando seu futebol nesse tipo de campeonato. Para mim foi o principal desastre no primeiro mês foi o Campeonato Mineiro. A Libertadores eu não vejo como desastre não, porque a gente nós saímos para um dos melhores times da América no ano, se não o melhor. Então, para mim não foi um desastre. Nós perdemos dentro de casa, mas ganhamos fora com maestria. E eu acho que nós, como apaixonados por futebol, nós temos que ter sabedoria ao enfrentar e ao analisar hoje o que aconteceu há 7, 8 meses atrás. Porque naquela época, de cabeça quente, muitos de nós criticamos a postura da diretoria, a postura do Marcelo Oliveira, que era o comandante naquele momento, e não enxergamos as dificuldades que o elenco passava para poder chegar naquela situação. Você concorda comigo, Paulo? Você concorda comigo, Carol? Eu concordo. O Mineiro ele tem que ser sim usado como uma forma de preparação, colocar os meninos da base para jogar. Embora o Campeonato Mineiro, a premiação seja algo que agrade, que encha os olhos da diretoria, né? Não é um valor tão baixo assim. Se comparar a grandeza do Mineiro com a Copa Libertadores, o que a Libertadores dá em premiação é patético. E eu acho também, eu concordo que o Mineiro seja uma extensão da pré-temporada, né? E agora nós vamos ter em 2016 a Liga Sul-Minas Rio, que também vai ser uma pré-temporada, né? Falando da Libertadores em si, o Cruzeiro começou mal mesmo, empatando com um fraquíssimo Huracan, depois tomou uma chinelada na Argentina para eles, né? Mas aquele jogo com o River Plate, sair pro River Plate, ser eliminado por um time igual o River Plate, não é o fim do mundo, muito pelo contrário, é algo plausível, acontece. Mas eu acho que perder em casa de 3-0 com o Cruzeiro tendo jogado o que jogou, porque o River Plate jogou bem, ok, mas também foi lá grandes coisas, né? Se jogasse do jeito que jogou com o Cruzeiro, perdia de 7 do Barcelona ontem de manhã, né? E eu acho que o time nesse ponto, a Arrascaeta parecendo que estava fazendo churrasco em campo, outros jogadores mostrando uma displicência incrível. Então, esse primeiro semestre plantou aquela sementinha de dúvida na cabeça do torcedor e, principalmente, essa semente cresceu, né, com o decorrer da temporada, que agora a Carol vai completar pra gente a segunda parte. Fala pra gente, Carol, a segunda parte da temporada do Cruzeiro. Então, Vanderlei Luxemburgo começou a comandar o Cruzeiro e aí o brasileiro foi se passando e o Cruzeiro começou a cair pelas tabelas. O Cruzeiro chegou na situação preocupante no Campeonato Brasileiro com o projeto do Vanderlei Luxemburgo, aquele projeto que nunca saiu do papel. Um time que há pouco comemorava um bicampeonato da competição estava correndo o risco de ir para a zona de rebaixamento. A torcida estava louca, se encontrava no estado de revolta. Dividido por sentimentos positivos e negativos com a saída do Marcelo Oliveira, passou por um momento de aflições com a passagem do novo técnico. Eis que uma mudança radical na administração do clube foi o suficiente para deixarmos felizes. As coisas apenas começaram a mudar a partir daí. O ciclo de Vanderlei Luxemburgo e do diretor Isaías Tinoco se fechou, foram demitidos, e para a alegria de muitos, o
superintendente da base da época do Cruzeiro, o Bruno Vicentim, passou a assumir o cargo de vice-presidente do clube. Em seguida, houve a contratação do Mano Menezes. A nação estava confusa, sem saber se essa era a melhor opção para comandar o atual tetracampeão brasileiro. E aí houve o jogo em que o David comandou, consolidou o Ariel Cabral. Vale lembrar que quem consolidou o Ariel Cabral foi o David. O Mano fez questão de estar na partida, estava lá assistindo. Aos poucos ele foi conquistando a confiança da torcida e visivelmente da equipe. Um time que antes estava desanimado e desmotivado, estava agora com uma raça de quem brigava por um título. Foi algo sensacional. E já com esse clima novo na Toca 2, Thiago Escuro foi anunciado pouco depois como novo dirigente de futebol do time celeste. Um novo dirigente, já jovem, acadêmico, chegou com um discurso ambicioso de vitórias e títulos, o que foi suficiente para animar ainda mais a torcida do Cruzeiro. Bom, além disso, o William retomou o caminho do gol e o Arrascaeta finalmente encontrou sua posição em campo. O Marcos Vinícius ganhou confiança, o Williams começou a fazer diferença na volância pelo lado direito, teve gente que chegou a compará-lo como ponta. O Henrique se tornou um excelente primeiro volante, o Manuel se apresentou bastante seguro e o Paulo André teve aquelas oscilações, parou de falhar. Vamos esquecer o Paulo André. O William foi que eu já comentei agora. Ele se destacou, o Mano Menezes deu uma confiança tamanha para ele. Que ele encontrou o gol de uma forma sensacional. Foi algo foi uma conexão Mano, William e torcida. Foi sensacional. Bom, o resultado foi a mudança da 16ª para a 8ª posição. Chegamos a nos aventurar, sonhando com o G5, G4, o que for. Aqui mesmo na rádio, tivemos programas em que a gente comentava se ia dar certo, se ia não dar, apontamos estatísticas. Fizemos textos para o Guerreiros do Gramado. Pensamos que poderia dar certo, uns confiando, outros não. Mas enfim, não deu. A série invicta de 13 partidas, a maior do time mineiro na história do Brasileirão de pontos corridos. E aí a torcida estava animada. Não vou falar ainda o que aconteceu, vou deixar a palavra para vocês comentarem o que aconteceu nesse semestre que eu acabei de citar. É com você, Paulo. Obrigado, Carol. Obrigado. Antes da gente passar a palavra para o Luciano e para o Vander, o nosso produtor aqui, o Cine, ele já puxou minha orelha porque eu não falei da enquete. A enquete que tem no nosso Twitter hoje, né? Para participar, #enqueteGDG. No geral, o ano do Cruzeiro de 2015 foi positivo ou negativo? Resultado sai amanhã à noite. Aguardamos a sua participação. Bom, agora é o momento que o Luciano estava esperando, né, Luciano? Nós vamos passar a palavra para você primeiro, porque eu sei que você está ansioso para falar disso. Então, fala pra gente. Essa transição do Cruzeiro pós-Libertadores até a chegada do técnico Mano Menezes e do Bruno Vicentim. Muita coisa aconteceu. Isaías Tinoco, Beneci Queiroz, e eu sei que você tá louco para falar disso. Então o tempo é todo seu. Vamos lá então, né? Por onde começar? Bem, essa vinda do Luxemburgo já diz tudo pra gente sobre o amadorismo da diretoria, até então diretoria do Cruzeiro, né? A gente se acostumou aí com Valdir Barbosa, Beneci Queiroz, exercendo cargos aí de bastidores do Cruzeiro, de logística e tudo mais. E nesse período eles se aventuraram um pouco, com a saída do Alexandre Matos, eles se aventuraram um pouco no comandando bastante futebol do Cruzeiro. A gente, óbvio que não ia dar certo. Profissionais incompetentes ali, com pensamentos antigos, nenhum pensamento novo, nenhum fato novo, não traziam nada de novo para o Cruzeiro. Foram buscar um técnico que foi técnico há 10 anos atrás, que já não acrescentava mais nada a time nenhum que ele vinha dirigindo.
Então o que a gente viu foi uma sequência de erros desde a saída do Marcelo Oliveira, né? A saída do Marcelo Oliveira de forma até bem desagradável, né? Eu fiquei bem até sem saber o que. Eu fiquei sem reação com a saída do Marcelo Oliveira, que eu de fato não esperava. Mesmo com todo o amadorismo da diretoria, era uma coisa que eu não esperava. Mas a gente sabe que era algo assim meio articulado pela até então diretoria do Cruzeiro, né? Então veio aí essa mudança, esse período de mudança com o Luxemburgo, pelo menos 90% da torcida com os dois pés atrás com ele por causa dos últimos resultados que ele vinha tendo nos últimos trabalhos, e deu no que deu. 3 vitórias iniciais, mas que não me enganaram, pelo menos a mim não enganaram. O pessoal ficou animado porque ele dirigiu o time na vitória sobre o Atlético Mineiro no Independência. Então foi ali um fogo de palha, né, que a gente diz, mas que eu já imaginava, já sabia que não ia dar em nada, porque é um cara totalmente sem ambição e que definitivamente não treinava o time, né? Então a partir daí vem uma sequência de erros que chegou aí num ponto insustentável para a diretoria, para a torcida também, e culminou aí numa verdadeira revolução na diretoria do Cruzeiro e no comando do Cruzeiro como um todo, né? Saiu aí o Valdir Barbosa, que para mim era o pior profissional que tinha no comando do Cruzeiro, que a gente sabe aí de informações de bastidores que era um cara que fazia a cabeça do Dr. Gilvan, que a saída do Marcelo passou diretamente por ele também. Então, para mim, a saída dele foi a principal coisa que aconteceu no Cruzeiro esse ano. Um cara que já não acrescentava em nada ao time do Cruzeiro, ficava só recebendo e não fazia nada de importante por isso. Então saiu o Valdir Barbosa, saiu Isaías Tinoco, que não devia nem ter vindo pro Cruzeiro. É um cara que a gente tava no amador, sei lá, do sub-20 do Vasco. O Vasco caindo pelas tabelas, o Cruzeiro foi buscar um profissional do Vasco, um dirigente do Vasco. Quem é esse cara para dirigir o bicampeão brasileiro, né? Então, essa sequência de contratações do Luxemburgo e do Tinoco mostraram aí o amadorismo da até então diretoria do Cruzeiro, que veio aí a se desfazer completamente logo após aquele jogo contra o Santos, né, que ficou marcado na nossa história aí como um jogo que a torcida definitivamente abraçou o clube, o Cruzeiro, e pediu, e temendo aí pela saúde do clube, fez uma pressão muito maior, uma pressão que eu nunca vi na minha vida uma torcida fazer para salvar o clube, né? A partir daí eu lembro que até fiz um texto para o Guerreiro dos Gramados, um texto bem emocionado mesmo, que eu fiquei bem chateado mesmo com o que estava acontecendo, o Cruzeiro caindo pelas tabelas, uma coisa que eu nunca vi na minha vida, e sem perspectiva nenhuma de melhora, porque o Gilvan, todo mundo sabe que é cabeça dura, que não costuma ouvir ninguém, que segue bem o seu instinto, né, a sua teimosia. Então eu de fato ali eu praticamente entreguei as cartas, né, porque eu não esperava que ia acontecer nada. Eu esperava que o Luxemburgo ia até o final e afundar o Cruzeiro junto com ele, uma carreira fraca que ele vem fazendo nos últimos tempos. Mas aí então veio a pressão da torcida, fez com que o Gilvan amolecesse um pouco, né? E parece que houve uma ponta ali de inteligência nele, né? Para ouvir um pouco a torcida, e que está fazendo aí essa revolução no comando do Cruzeiro. Saindo os dinossauros aí que já não acrescentavam mais nada pro Cruzeiro, só ficavam mamando nas tetas aí do Cruzeiro há muito tempo. Vieram profissionais mais jovens, com pensamentos novos, com pensamentos grandes, né, para a altura do Cruzeiro, com novas metodologias de trabalho, com gana mesmo de vencer. Então essa oxigenada foi necessária. Então
eu vejo que esse período difícil do Cruzeiro foi necessário acontecer para a gente ter essa revolução, porque não ia acontecer de outra forma. Infelizmente, eu vejo que não ia acontecer de outra forma. Então, como dizem, há males que vêm para bem, né? Então, essa 16ª colocação que a gente teve no campeonato esse ano foi necessária para que a torcida abraçasse o time, o Dr. Gilvan passasse a ouvir um pouco mais a nossa voz e que a gente fizesse essa revolução na diretoria do time, que vai refletir esse ano, nos próximos anos e muito mais anos, que a gente sabe que tem gente competente, que gosta do Cruzeiro, quer ver o bem do Cruzeiro lá e que nos dá boas perspectivas aí para os próximos anos. O que você acha, Pianete? Felizmente essa fase negra do Cruzeiro durou 2 meses e meio, e é curioso, né, porque o Cruzeiro passou uma fase terrível, mas não conviveu com a zona de rebaixamento. Namorou, ficou ali perto, próximo, mas não entrou e ficou na zona de rebaixamento. Mas resultados como perder para o Corinthians de 3-0, fora o baile que nós tomamos lá em Itaquera, e o Luxemburgo falar que é normal, são coisas que a gente realmente não engole. Depois quando eu for comentar sobre essa segunda parte, eu quero também colocar uma ênfase na saída do Marcelo, porque eu tenho muita coisa para falar da saída do Marcelo Oliveira. Antes de passar a palavra para o Vander, né, nós vamos abrir um espaço para o nosso ouvinte, que tem participado. Muito obrigado pela participação, tem sido muito bacana. O Rafael César, @Fael_70, ele diz: ouvindo o ótimo programa Guerreiros em Debate, Rádio GDG. Obrigado, Rafael, muito obrigado mesmo. O Bento Tetra Júnior, que sempre tem participado com a gente aqui, ele comenta que essa notícia do ranking da Conmebol mostra o tamanho da nossa superioridade na América do Sul. Pois é, nós vamos falar disso também, né? Saiu um ranking da Conmebol dos times da América do Sul. Não me lembro exatamente sobre o que o ranking se baseou, em vitórias, Libertadores, títulos. Mas o Cruzeiro aparece em 4º colocado, é o primeiro clube brasileiro, seguido do São Paulo, do Inter, e aparece em 4º colocado atrás de Boca Juniors, River Plate e Peñarol. Então, quer dizer, realmente mostra a grandeza do Cruzeiro, o tamanho gigante do nosso Cruzeiro Esporte Clube. Bom, Vander, agora tá com você, né? Comenta essa passagem que a Carol fez sobre a segunda parte do ano do Cruzeiro, fase terrível com o Luxemburgo e até a entrada de pessoas do bem, que querem o bem do Cruzeiro. A mudança primordial neste ano do Cruzeiro aconteceu nessa fase, na era Luxemburgo, em 2015. A maior mudança que nós tivemos nas arquibancadas foi aquele arrepio que a torcida fez acontecer em cada jogador. A mudança não foi no banco de reservas, não foi só na diretoria. O grito de zelo fez Gilvan acordar. Lemos, Benecis, Tinucos e Luxemburgos, lixo, eles ficaram com medo dessa nação. Eles não são homens, eles não têm cunhão para poder honrar essa camisa. O Luxemburgo em 2003 construiu uma história muito bonita, mas aquele elenco que ele tinha em 2003, ele tinha a obrigação de ganhar tudo. Assim como o Marcelo Oliveira tinha a obrigação de ganhar tudo em 2013 e 2014. Infelizmente, o senhor Vanderlei Luxemburgo é um cara ultrapassado, mas que ele teve a oportunidade de pegar um bom elenco. O time do Cruzeiro esse ano de 2015 não passava disso, até por algumas lesões de alguns atletas que poderiam chamar a responsabilidade, como Júlio Batista e Dedé. E os outros jogadores, como Paulo André, serviram apenas para poder compor elenco, para poder compor o banco, jogar uma partida ou entrar em minutos finais de outras, não para jogar partidas em sequência como atuaram. E a mudança, como eu vinha destacando,
ela veio da arquibancada, da nação celeste, das torcidas que realmente foram a campo e gritaram incisivamente, apoiando o clube, mesmo diante das derrotas. A torcida do Cruzeiro hoje, em Minas Gerais, ela está acompanhando um ranking de... A gente está falando de ranking de Conmebol, vamos falar de ranking de camisa um pouquinho? A torcida do Cruzeiro hoje, em Minas Gerais, se somar todas as outras torcidas do Brasil, o Cruzeiro vendeu mais camisa em Minas Gerais que todos os outros times do Brasil juntos. E o segundo colocado é o Flamengo, que mais vende camisa em Minas Gerais. Não é o nosso adversário de Vespasiano, porque nem rival eu considero o nosso adversário aqui. Mas isso para enfatizar, a nossa torcida é gigante. O Cruzeiro é gigante. E o mundo inteiro sabe disso. Independente da onde nós estejamos, em qual colocação no Campeonato Brasileiro, em qual posição a terminar ao final do Campeonato Brasileiro, nós somos gigantes. E aí nós temos que entender isso e fazer com que o nosso Estado reconheça isso. Porque, infelizmente, o Cruzeiro está nessa situação difícil esse ano, mas em momento algum nós tivemos apoio da imprensa. Pelo contrário, no clássico com o Atlético, TVs alemãs, TVs inglesas que acompanhavam o clássico para poder fazer um paralelo com o 7-1 do ano passado na Copa do Mundo, eles ficaram chocados, impressionados com a torcida cruzeirense, que em mais de 30 minutos ficou gritando zero, e apoiou o time incondicionalmente. E isso é torcida. É essa nação que faz o Cruzeiro ser o que é. É essa nação que luta, que apoia e que faz a mudança acontecer dentro do campo. E essa nação é que vai dar o grande diferencial para a próxima fase que a Carol vai passar para a gente, que é a nova gestão do Mano Menezes. E, no meu entendimento, essa gestão do Mano ela só foi tão vitoriosa, tão consagrada, justamente pelo apoio da torcida. É isso mesmo, Carol? Tô certo? Está correto, Wander. Bom, o Mano chegou com tudo, chegamos na 8ª posição, como eu falei. Estávamos ali esperançosos pelo G4. Saberíamos o resultado já no sábado, com o jogo do São Paulo, o jogo do Inter. Eis que a gente viu que não ia dar mais não. Todo mundo ficou em dúvida o que ia acontecer no domingo, chamando a torcida para ir agradecer o Mano, porque não tínhamos essa ideia de que o Mano poderia sair realmente. Já tinha ouvido. Eu não lembro muito bem se esses rumores foi no sábado ou no domingo, mas já tava essa conversinha de que o Mano estava recebendo proposta do futebol chinês. Então a torcida foi contra o Joinville. O Cruzeiro ganhou de 3-0. E a torcida cantou como se a gente estivesse em 2014 ou 2013. Parecia final, foi uma coisa espetacular, uma festa. Aqueles celulares com aquela iluminação toda. O campo da torcida foi vibrando. Os jogadores foram a campo depois, o William Fábio foi agradecer o apoio da torcida. O maior ensinamento que o Cruzeiro teve em 2015, que o clube, não a torcida, foi que a torcida dele é muito forte. A torcida foi amadurecendo de um tempo para cá, na minha opinião, desde a saída do Cruzeiro da Libertadores de 2009, que ela viu que não é com salto que chega numa competição. E a torcida foi criando aquela paixão, além de todo... quando o Cruzeiro sai do Mineirão e foi para Independência, a gente sabe toda essa história da torcida com o Cruzeiro. E então a torcida estava naquele ápice da vitória. Eu tinha feito um texto incrível agradecendo o Mano, todo mundo tinha feito texto agradecendo o Mano, falando de planejamento 2016, ansioso, totalmente já sabia que o Cruzeiro ia forte para 2016. As pessoas estavam com medo do Cruzeiro em 2016, só te falar que o Mano estava com um puto projeto para 2016. Até que chega na segunda-feira, bem amigos, e o Galvão Bueno e o Caio Ribeiro começou a apertar o Mano Menezes, e aí a gente viu que ele realmente ia embora.
Aí teve gente ainda que achou que ele não ia, mas eu já vi que ele ia embora. Mano, ele não negou. Ele falou sobre o jeito que o futebol brasileiro trata os treinadores. Como é confuso, como é estranho. Se mostrou interessado pelo dinheiro falando da economia do Brasil e outros ladainhos. Ele se mostrou totalmente diferente de uma entrevista há 2 meses atrás, falando que treinador de verdade não saía de um clube por conta de dinheiro. Enfim. Bom, com essa saída do Mano, que nessa semana inteira foi uma aflição pra gente, fomos do céu ao inferno, a gente estava em clima de festa, apesar de não sermos campeões. Estávamos em clima de festa ali, e aí de repente chegou aquela semana aterrorizante, que ninguém trabalhava mais direito, só queria saber se o Mano ia embora mesmo. Teve coletiva numa quinta-feira, eu acho, se eu não me engano. Achamos que o Mano ia falar, eu vou sair, e o Mano não saiu. Não teve nada disso. E então, finalmente, na outra segunda-feira, uma semana de enrolação, o Mano oficialmente saiu do Cruzeiro. Com essa saída do Mano, o David foi o primeiro a ser apontado como possibilidade de ser o novo técnico do Cruzeiro. O diretor de futebol do Cruzeiro, Thiago Escuro, havia dito que o time queria um novo nome, algo diferente, mas não um rótulo. Eles queriam um técnico que estivesse apto a relacionar fisiologia, métodos atuais de treinamento, análise de desempenho e bom diálogo com a equipe. Um líder que gerenciasse todas as áreas em torno dos jogadores. Ele queria um técnico que estivesse por dentro do planejamento da equipe, que conseguisse se entender bem com aqueles jogadores, e além disso que se encaixasse na nova filosofia do clube, que está sendo aplicada inclusive nas categorias de base. O Cruzeiro hoje ele tem uma característica só para a técnica de jogadores. Eu estive conversando com algumas pessoas da base e eles me falaram isso, que o Cruzeiro hoje tem uma característica só, é um padrão. Tanto para facilitar na hora da venda, tanto para facilitar na hora de efetivar o profissional. E então, dentro desses quesitos, além de jogadores se pronunciando e falando que queria o David, além disso, o David acompanhou de perto quais eram as principais fraquezas do elenco, viu nascer essa nova filosofia da diretoria que cresceu em 2015, composto pelo Thiago Escuro, Sérgio, Bruno Vicentinho, entre outros da diretoria, viu o Cruzeiro ir do inferno ao céu, assim como nós, e do céu ao inferno. Teve um ótimo relacionamento com os jogadores, que pediram para a diretoria praticamente para efetivá-lo, como auxiliar técnico, e não foi só essa filosofia que favoreceu a escolha dele. Diziam que ele era muito competente ali, que acabava o horário do treino do Mano, ele parava ali para marcar os cones. São várias outras coisas que tem um texto que eu mesmo fiz, tem no site do Guerreiros do Gramado, falando sobre a carreira do David de atacante até treinador do Cruzeiro. E então ele foi escolhido. A torcida está ainda com a sombra de dúvidas, mas eu sinto uma ponta de apoio. A torcida apoiando mais, uma diferença muito maior de 2010, que eu peguei um texto esses dias da torcida de 2010 falando de sócio torcedor. A gente teve essa participação marcante da torcida sempre, com a hashtag time do povo, Cruzeiro ali, o programa de sócio teve uma adequação maior, ficou mais acessível, foi a R$12 para as pessoas aderirem ao programa. Foram vários requisitos. No sentido de torcida, algo excelente, no quesito de administração do clube, tivemos essas oscilações. E a diretoria também espera fazer contratações pontuais, promete pra gente um Feliz Natal com novas contratações e pretende enxugar mais ainda o elenco. Tivemos 4 demissões: Júlio Batista, Leandro Damião, Charles e Ceará, para surpresa da torcida, mas a diretoria se explicou. Não coube a mim essa explicação, mas disse que preferia jogadores mais novos, que pra mim tirou um titular da equipe a tiro cego. Não tem explicação isso. Mas já houve aquela enxugada no elenco ali, e desde então houve
essas alterações. Já falaram que o Weber pode ser que ele volte. E assim, além disso, tem volta de jogadores de empréstimo, que ainda não foi definido. Então é isso, a gente teve esse final agora com o David. A torcida ainda segue na expectativa. O Cruzeiro, estamos agora nessa onda de especulações aterrorizantes que ninguém aguenta. Vários cadernos de esporte vão atirando os jogadores, que a gente não tem certeza se é aquilo ali que vai acontecer. E agora eu passo a palavra para o nosso comentarista, o meu apresentador, o Paulo, para poder comentar essa última fase sofrida e emocionante ao mesmo tempo do Cruzeiro. É com você, Paulo. Obrigado, Carol. Antes de falar, né, o senhor Vander me faltou, né, Vander? E não deu tempo de comentar sobre o Marcelo Oliveira. Mas antes de falar sobre o Marcelo Oliveira e essa última fase do Cruzeiro, vou citar mais participações aqui do nosso ouvinte agora na nossa enquete. Vocês lembram da enquete, né? Pontos... da enquete não, perdão. Das nossas perguntas sobre os pontos positivos e os pontos negativos do Cruzeiro. O Vinícius Matias diz: pontos negativos: contratar amontoado de jogadores e não repor a altura. Ponto positivo: torcida abraçou o time. Eu acho que esse ponto da torcida ter abraçado o time e ter levantado a moral do Cruzeiro é positivo e muito, viu? O Rafa Poeiras, ele diz: pontos positivos: Bruno Vicentim, William do Bigode e o diretor Thiago Scuro. Pontos negativos: Lucha e contratações erradas. Bom, também tem a nossa parcial, né? Queremos saber se o ano do Cruzeiro em 2015 foi positivo ou negativo. A última parcial, 43% disseram que o ano do Cruzeiro foi positivo, enquanto os 53% votaram em negativo. Bom, a torcida está meio desanimada, né? Desanimou com o time o primeiro semestre, principalmente a Era Luxemburgo, né? Agora vamos dar os créditos aqui às cidades que têm nos ouvido no dia de hoje, nessa segunda-feira, 21h54. Vamos a elas: Belo Horizonte, Contagem, Betim, Governador Valadares, Sabará, Uberaba, Montes Claros, Sete Lagoas, São João del Rei, Viçosa, Itajubá, Alterosa, Brasília, Vila Velha, Espírito Santo, e Nova York. Bom, agora prosseguindo com um comentário muito importante da minha parte. Saída do Marcelo Oliveira. Muito se falou sobre a saída do Marcelo Oliveira, principalmente que ele foi traído, que ele foi sacana com ele, principalmente porque ele foi demitido, se eu não me engano, 3, 4 dias após as mulheres, a mãe dele, né? A mulher não, a mulher dele está viva ainda, após a mãe dele falecer, né? E o Marcelo Oliveira, ele fez uma coisa que a gente não vai ver no Cruzeiro tão cedo. Quando ele foi contratado no final de 2012, ele sentou com o Alexandre Matos e fez o seguinte planejamento: nós vamos montar um time em 2013 para ter sucesso em 2014. Isso ficou claro para todo mundo. Felizmente, o sucesso veio antes. O sucesso veio no ano de 2013. Eles analisaram o mercado, contrataram aos montes, sim, mas contrataram certo. O que eu chamo de contratar certo? Não é fechar o olho e sair trazendo Felipe Seymour, Riascos, Fábio Lopes, desenterrei, né? Dentre outros. Eles trouxeram: nós vamos trazer jogador que não vai trazer retorno financeiro, mas vai trazer retorno técnico. Trouxeram o William, trouxeram o Dagoberto. A transação que deu errado, né, foi a do Júlio Batista, embora tenha sido muito válida.
E decidiram trazer jogador, o Egídio, por exemplo, que estava em alta, 28 assistências na Série B, e trouxeram jogadores para um lucro futuro, né? Além, claro, de retorno técnico. Ricardo Goulart, que foi artilheiro da Série B pelo Goiás, Everton Ribeiro, que já era o motorzinho do Curitiba. E esse trabalho feito por eles não é qualquer treinador que faz. Então, pessoas como Jaeci Carvalho, que disseram que o crédito não é do Marcelo Oliveira, que o Marcelo Oliveira é um péssimo treinador, que o Alexandre Matos que contratou, que o Gilvan que abriu o cofre, que não sei o que. Bobagem. Esse título de 2013 e o título de 2014 foram inteiramente do Marcelo Oliveira. Inteiramente. Claro, os jogadores, mérito, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, mas o crédito que o Marcelo Oliveira tem por esses títulos, e principalmente com a final do campeonato da Copa do Brasil, a gente esquece também o Mineiro de 2014, mas teve, é imensurável. Então eu acho que o que foi feito com o Marcelo Oliveira, espero muito que não tenha saído do Gilvan. Eu não conheço o Gilvan pessoalmente, não sei dizer da personalidade do Dr. Gilvan, mas eu espero muito que o Gilvan, que será nosso presidente até o final de 2017, tenha sido, claro, sabemos que ele sabotou o Marcelo Oliveira, mas eu espero muito que ele tenha sido influenciado, que ele seja uma pessoa influenciável. Porque se ele for uma pessoa influenciável, agora que nós temos o Vicentinho e o Thiago Escuro, nós estamos em boas mãos. Isso a gente sabe. Acho que quem conhece o trabalho do Cruzeiro, principalmente o trabalho exercido na base, confia no Vicentinho. Então, essa sabotagem do Marcelo Oliveira, o que eu tenho para dizer hoje, 6 meses depois da demissão do Marcelo, professor, desculpa e obrigado por tudo. É isso que eu queria dizer sobre o Marcelo. Bom, nós vamos prosseguir, né? Nós vamos passar a palavra agora para o comentarista, né? O Luciano deu uma fugida, teve que sair um pouquinho antes. Então agora temos só um, né? Mas a Carol também tá aí, ela vai comentar, né? Vai falar o dela, porque ela agora só falou do Cruzeiro, tem que expor a opinião concreta dela. E pode comentar, Wander, tudo que a Carol falou esse final de ano. E depois não se esqueça, hein? Passa a palavra pra mim que eu tenho que comentar isso também. Paulo, você sabe que eu não gosto muito de você, não, meu amigo. Lá do trabalho bem feito que você pratica na rádio com a gente, preferência minha é a Carol, dá oportunidade sempre pra ela. Mas agora falando sério, o ano do Cruzeiro não foi um ano fácil. Foi um ano de superação. E isso, pra mim, é a maior marca do Cruzeiro. Porque a gente conseguiu mostrar que a torcida de time grande não deixa o time cair. Nós mostramos que nós temos força para colocar o técnico que nós queremos fora do gramado, comandando o time. E isso serve para o David abrir os olhos também, porque não sei se ele está escutando agora, mas se estiver acompanhando onde esteja, para ele poder escutar a torcida, jogar como o Cruzeiro, jogar com o time para frente, com bola no pé, com jogada ensaiada, deixar o Cruzeiro jogar com o Cruzeiro, mostrando sua força, sua garra, sua determinação em busca das vitórias. A gente é uma torcida muito crítica, nós somos uma torcida muito crítica, porque nós não aceitamos uma derrota como normal, como o Vanderlei Luxemburgo falava. Nós não aceitamos um time apático dentro de campo, como o Marcelo Oliveira vinha jogando. Concordo que a culpa do primeiro semestre não foi só do Marcelo, não foi só da diretoria, foi um conjunto, foi a culpa de todos. Mas é inaceitável empates dentro de casa no Campeonato Mineiro como aconteceram. É inaceitável uma derrota, eu não vou falar vexamosa porque eu não concordo que seja vexamosa contra o Inter,
contra o River, desculpa, mas a grande diferença é a superação. Pessoal, a gente ficou na primeira fase do campeonato, primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no segundo quadro, brigando para não cair. Terminamos talvez se o Mano chegasse 2 ou 3 rodadas antes, brigando por uma vaga na Libertadores. Sim, superação. O time cresceu com a mudança de postura fora de campo. E o João, vamos lembrar do João aqui, ele falava muito, poxa, o time não tá treinando, não vai ter resultado, o time não tá treinando, o jogo é só no outro domingo e o time só vai começar a treinar na quarta, só vai se apresentar na quarta-feira. E realmente foi isso que aconteceu. A hora que o time começou a treinar, começou a dar um pouco de suor, o futebol apareceu. E esse foi o grande diferencial. Para a gente poder ter um resultado melhor em 2016, nós precisamos de mais trabalho. O elenco do Cruzeiro hoje conta com jogadores emprestados, são cerca de 70 atletas. A intenção do Bruno é reduzir esse número para poder se adequar ao Profut. O Cruzeiro já é um time empresa, a gente já tem uma visão de mercado produtiva para poder conseguir produzir jogadores na base e se autogerir no futebol sem depender de dinheiro, mídia. E sócio torcedor, que foi o papel fundamental nas arquibancadas, vai ser mais importante ainda no ano que vem, porque é o dinheiro do sócio torcedor que motiva a contratação, porque ele é investido diretamente no futebol. Então é importante o sócio continuar pagando em dia, fazer sua renovação de acordo com as promoções que o clube oferece. E essa promoção que o Bruno fez, ganhando o time do povo, fez a torcida ir mais ao campo e levou mais famílias. Porque eu fiz questão de levar minha filha em todos os jogos que ela estava comigo. E eu tenho certeza que diversos pais, diversas mães, diversas famílias estiveram presentes apoiando o clube graças a essa promoção. Então não sei se o Bruno está escutando a rádio agora, acredito que esteja, porque acompanha sempre o nosso programa. Mas Bruno, mantenha a promoção, continue acreditando no time do povo, na torcida do povo, porque nós vamos movimentar esse time, porque juntos nós somos mais fortes. E o gigante, ele só caminha com a sua torcida apoiando. Paulo, eu acho que você fez um comentário muito pertinente com relação ao Marcelo Oliveira. Infelizmente hoje nós não temos mais Marcelo Oliveira, nós não temos mais Mano Menezes, mas nós temos a obrigação de dar crédito ao David. Nós temos que acreditar nele, porque o time acredita nele, porque o time viu o resultado no trabalho dele dentro de campo. Então eu, como torcedor, eu tenho que dar esse voto ao David. E espero que a nação também dê esse apoio. Tenho certeza que Bruno, que o Thiago, que o Dr. Gilvan estão trabalhando muito para poderem formar um elenco para 2016. E pessoal, vamos ter paciência. Vamos ter paciência com a diretoria, porque eles vão anunciar na hora certa. Vão anunciar contratações pontuais, que eu tenho certeza que vão ser efetivadas. E ano que vem a gente já tem uma base formada. Nós temos bons jogadores no elenco que podem dar um resultado muito bom em 2016. Mas isso com pés no chão, com sabedoria, sem sonhar algo que a gente não pode alcançar. Porque o cruzeirense, ele só sonha algo palpável. Não é à toa que nós somos tetracampeões brasileiros, tetracampeões da Copa do Brasil. Nós somos uma nação de quase 9 milhões de torcedores. Então, torcedor, vamos apoiar o Cruzeiro. Vamos acreditar. Não é hora de criticar Bruno, não é hora de criticar a diretoria. A crítica ela tem que vir após o resultado negativo. E essa diretoria é um resultado muito positivo. E principalmente porque são cruzeirenses. Eles vestem realmente a camisa.
são torcedores de arquibancada. Então vamos dar um apoio ao Bruno, que eu tenho certeza que ele está fazendo o que pode e o que não pode para poder ajudar ao Cruzeiro. Falei besteira, Paulo? Não, muito pelo contrário, muito bacana esse seu comentário, principalmente chamando a torcida, que eu acho que é fundamental, né? A participação da torcida em 2015 foi excepcional. O Cruzeiro só chegou na 8ª colocação do campeonato, não é por causa de Mano Menezes, não é porque o Willian começou a jogar, ele chegou na 8ª colocação por causa da torcida. O Mano deu certo muito em função da torcida também, porque se a torcida não tivesse abraçado o time, não sei se ele teria esse mesmo resultado. O Willian, a mesmíssima coisa. E você disse da promoção. Eu sei que o Bruno está nos escutando, eu não tenho a menor dúvida, ele é um grande fã do programa, já participou, e eu tenho certeza que ele está escutando. E ele vai manter a promoção sim, eu tenho certeza, porque esse ano foi a prova que a diretoria precisou. Que sem torcida, o time não é nada. O time não é nada. Não é a torcida, não é o time que move a torcida que move o time. E então a promoção tem que continuar, sim. Sobre o Marcelo Oliveira, só terminar um segundinho do meu comentário. Tanto é fato que o planejamento dele com o Matos deu muito certo, que ele agora no Palmeiras já não chegou nem no Natal, já fizeram 5 ou 6 contratações. Quer dizer, repetindo todo aquele processo de várias contratações. No Cruzeiro, fizeram uma vez em 2014, repuseram, né, ajustaram peças, 4 ou 5, né, que foi o Moreno, o Samúdio, o Marlone, o William Farias, né? Então mostra como o trabalho dele foi muito bom. Para encerrar as participações no Twitter da torcida, o Fabrício TFC, que também sempre tem participado com a gente, ele avalia o ano do Cruzeiro como muito positivo. Às vezes na vida temos que perder para ganhar. Ganhamos uma nova torcida e uma diretoria, amigos. Pois é, Fabrício está mais do que certo. Agora, dando sequência, né, vamos em frente que atrás vem gente. Eu vou passar a palavra para Carol. Carol vai fazer seu comentário também, vai expor o que ela acha, vai falar sobre o sócio torcedor, vai falar sobre a importância da torcida abraçar o time e vai se despedir, né, Carol? É sim, Paulo. Bom, primeiramente eu quero falar que nós somos o Cruzeiro, a torcida que é o Cruzeiro. A torcida, eu tenho um amigo, o Stefano, que ele sempre tá aí no Twitter com a gente, às vezes nos escuta. Ele falou que quando a torcida do Cruzeiro se une com o clube e com a diretoria, não tem pra ninguém. E isso é o maior fato que a gente tem. O Cruzeiro nesse ano mostrou que é incaível, mais uma vez. Nesse ano de transição a gente mostrou somos incaíveis. Eu estava lá vendo aquela emoção da torcida, saí lá do estádio, rolou aquele pós-jogo que tem rolado em todos os jogos praticamente, torcida vibrando, a torcida cantando, parecia final de campeonato, assim como eu falei no relato sobre a retrospectiva. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui, foi o que a gente já falou outras vezes, que a gente não pode deixar de falar sempre, é a questão das cotas de TV, que o Flamengo e o Corinthians receberão de 2016 a 2018 170 milhões, Cruzeiro, Inter, Atlético e Grêmio receberão 60 milhões. Bom, isso é importante destacar nesse momento que eu vou falar do sócio, porque quanto mais cheio o estádio estiver e quanto mais o torcedor contribuir com o clube, maior o poder econômico e, por consequência, o esportivo. Só a torcida, gente, pode virar o jogo contra as políticas de televisão. Ninguém mais. Tudo bem que é importante, que é muito difícil vencer essa batalha, é coisa de anos. Eu parabenizo aqui o Mota e a todo o departamento de marketing e do sócio torcedor do Cruzeiro. Agradeço também a atenção que o Mota teve para a gente fazer aquele texto bacana sobre o sócio torcedor que está no site, que a gente publicou hoje, para vocês seguirem ali as razões de ser um sócio do futebol. E parabenizo por ter
estar tornando cada vez mais o programa mais acessível para a gente. Eles estão ali trabalhando diariamente, está sempre ligando para a gente para saber se a gente quer renovar ou não. Estão ali sempre. A galera já está em clima de Natal e eles estão ligando, perguntando se não quer mesmo renovar. Então eles fazem o possível para a gente se tornar sócio do Cruzeiro. O programa de sócio torcedor do Cruzeiro, ele está crescendo a cada dia mais. Hoje ele está na 6ª posição do ranking brasileiro de sócio do futebol de 2015. Ele só está atrás do Inter, que é pioneiro, do Corinthians, do Palmeiras, do Grêmio e de São Paulo. É importante falar também que essa semana a gente chegou à marca de 73 mil sócios. Dentro 8,5 milhões, em média, de torcedores, a gente chegou essa semana à marca de 73 mil sócios. Tudo bem que a torcida do Cruzeiro ela passou por um avanço de uns tempos pra cá, como eu citei aqui também, que ela hoje ela está mais apaixonada. A gente não precisa de título, a gente já tem muito título, mas a gente não precisa disputar título para poder apoiar o time. A gente já aprendeu a torcer de verdade, a gente está dando uma aula de arquibancada, e eu tenho comigo que a gente pode expandir mais. Esse número de adesões vai aumentar mais com o decorrer. Esse ano a gente não teve muitas adesões, lembrando que o programa ele existe desde 2009. Esse ano a gente não teve muita adesão, mas houve um número grande de permanências, e isso é super importante. Lembrando que o programa tem inúmeras vantagens, em parceria com o Futebol Melhor, e também a gente tem serviços exclusivos do Cruzeiro. Tudo isso está lá no site do sócio do futebol do Cruzeiro. Em relação à equipe, foi um ano ótimo. A gente saiu do inferno para o céu. Tivemos os problemas com Lucha, problemas com Tinoco. Fomos de Beneci ao Vicentim, que é ótimo. Eu acredito muito no trabalho dessa diretoria nova, moderna, nessa filosofia que nos lembra claramente Bayern, Barça. Não estou pensando alto. É realmente comparável, porque a gente está começando agora, mas o caminho é esse, é sempre ir para o melhor. A gente sempre tem que buscar a perfeição em tudo nessa vida, para mim. Então, eu acho que o Cruzeiro está no caminho certo com o David. Eu acredito que possa dar certo. Eu confesso que no início eu estava meio em dúvida. Não conhecia o que o David fazia, mas eu fui lá, pesquisei, fiz um textinho sobre ele, igual eu falei aqui também, sobre a carreira dele. Me admirei pela força de vontade dele. Acho que todo mundo nessa vida tem que ter uma chance, e às vezes a hora dele chegou. Então pode ser que agora, com a diretoria, peço à torcida paciência com as contratações. Vamos deixar eles trabalharem. Vamos evitar especulações para não atrapalhar nenhum time de negociação, porque assim, grita um, o outro time vai e entra. Às vezes um jogador, um exemplo mesmo do John Vico, ninguém nem sabia quem que era ele, e na hora que falou já veio falando que tinha outro time sim com interesse nele. Então é isso que acontece, é uma reação em cadeia. Então peço pra torcida muita calma, peço pra torcida apoio pra estar com o time, que esse ano de 2016 seja fantástico pro Cruzeiro, que a gente possa chegar na Libertadores no ano que vem, quiçá o Mundial em 2017. Eu desejo tudo de bom ao Cruzeiro, tudo de melhor, e eu vou continuar com ele, porque dá 5 estrelas nada, pelas 5 estrelas tudo. Dizendo aqui também que a gente tem muita novidade pra rádio em 2016, não vou falar ainda o que, mas para vocês já ficarem na expectativa. Eu deixo aqui o meu abraço para os meus companheiros de Guerreiros dos Gramados, que me acolheram muito bem nessa reta final, que eu tive esse retorno agora. Mando meu abraço para toda a China Azul, que sempre está escutando a gente. Teve gente que não pôde escutar hoje, mas às vezes está ali, às vezes está correndo, corre para no smartphone, escuta pelo Toninho. E também mando um abraço enorme para todos os amigos que o Twitter me concebeu nesse final de ano, dos meus grupinhos, daquelas confusões, de todas as risadas, de todas as tretinhas. Mando meu abraço e o meu agradecimento. É com você, Paulo. Tá, obrigado, Carol. Já vou passar direto pro Wander, que o programa tá corrido, nós não temos tempo. Vai lá, Wander, essa é sua. Pessoal, muito obrigado pelo ano de 2015. Foi muito bom fazer parte dessa equipe com os guerreiros, estar aqui, Carlos. Foi muito bom
fazer entrevista com os torcedores no entorno do Mineirão, fazer pós-jogo com o torcedor, acompanhar de perto o torcedor ali, com a emoção do campo. E essa equipe é maravilhosa. Agradeço a todos, João, Paulo, ao Pedrinho, agradeço a todo mundo pelo trabalho, pela dedicação ao clube, porque o clube, não só o clube, ao portal Guerreiro dos Gramados, porque todos vocês estão se dedicando a escrever os textos, a postar, a conferir os erros de português que nosso amigo aqui às vezes nos escreve. Agradecer a Carol que veio para poder agregar a essa equipe. Mandar um abraço para o João, que com certeza está aproveitando um pouco as férias. O Paulo Costa, que nos dá um suporte excepcional ao programa, ao portal. Então, muito bom estar com vocês e escrever sobre o Cruzeiro nesse portal de grande repercussão nacional. É uma satisfação imensa. Queria desejar a todos os ouvintes um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que 2016 seja tudo azul para todos nós. Um abraço. Bom, então foi isso, né? O programa tá chegando ao fim, mas calma, ainda tem recados finais. Nós vamos soltar aqui, a enquete foi encerrada. O ano do Cruzeiro foi positivo ou negativo? Para 59% dos participantes, o ano do Cruzeiro teve saldo negativo. Parece que a rapaziada não gostou muito do ano do Cruzeiro. Não, isso se deve muito, claro, aos 2 meses e meio de Vanderlei Luxemburgo, né? Porque de resto, não acho que tenha sido negativo o saldo. Bom, Sada Cruzeiro está jogando no momento contra o Juiz de Fora. O placar está 1-7-0. O Cruzeiro acabou de fechar o primeiro set 25-21. O jogo está acontecendo no ginásio do Riacho, em Contagem. Sada Cruzeiro venceu o Taubaté no sábado e assumiu a liderança isolada da Superliga 2015-2016. Para encerrar o programa, eu gostaria primeiro de mandar um abraço para todos os ouvintes, né? Agora também mandar um abraço para o Luciano, que não deixou de nos escutar, né? Mesmo não participando nesse finalzinho, tá aí comendo sua pipoca e acompanhando a gente pela rádio. O oferecimento da loja GDG, programa volta dia 4 de janeiro. Cruzeiro faz 25 anos no dia 2 de janeiro. Cruzeiro Guerreiro dos Gramados faz 6 anos no dia 2 de janeiro. Quer dizer, programa aí desde 2009, firme, forte, audiência bombando. E tudo graças a você, ouvinte Guerreiro dos Gramados. Programa Guerreiro em Debate na rádio GDG está de volta no dia 4 de janeiro às 21 horas. Muito obrigado, boa noite. Um Feliz Natal para todo mundo, um Feliz Ano Novo. Não deu tempo de citarmos especulações, mas vamos, calma, nós vamos voltar dia 4 com tudo certinho para você. Muito obrigado, boa noite e até mais. Guerreiros em Debate.